Olá, meu nome é Edu Soares Pereira, aluno do segundo ano A da Copec, e hoje vou apresentar para vocês o desafio de história proposto pelo professor Cláudio Antônio sobre a Era Vargas. O que foi escrito? Muitos anos se passaram desde a morte de um dos mais importantes presidentes da história do Brasil, Getúlio Vargas. Entretanto, em sua ida, algumas coisas, além de seu legado, foram deixadas para trás como uma forma de recordação, como por exemplo, ela, a famosa caneta dourada do finado presidente, a Parker 51, conhecida mundialmente por ser uma caneta falante, que viveu todos os principais momentos da vida de Getúlio. E hoje ela está aqui no nosso jornal para que seja realizada uma entrevista com algumas perguntinhas sobre o que ela viveu nas mãos do presidente. Boa noite, dona Parker. Parker. Olá, boa noite, Sandra. Boa noite, Brasil. É uma honra estar aqui no Jornal Supernacional. A honra é toda nossa. Então, uma das dúvidas que não param de ser feitas é: por quanto tempo você pertenceu ao Getúlio? Na verdade, assim que ele se tornou presidente com o golpe em 1930, eu fui o primeiro objeto concedido a ele. No começo, ele se assustava bastante com o fato de eu conseguir falar, mas logo depois acostumou-se. Entendemos. Quais foram para você alguns dos momentos mais memoráveis que viveram juntos? Com certeza, um dos foi em 1932, quando ele me usou para aprovar o direito de voto para as mulheres, mesmo ainda não sendo algo completo, já que apenas as mulheres casadas tinham esse direito. Foi algo crucial para que pudessem ser melhores representadas no país e conseguissem avançar na busca pelos direitos iguais aos dos homens. Outro momento em que tive bastante importância foi no ano de 1934, em 16 de julho, quando a nova Constituição brasileira foi aprovada. Com toda certeza, Sra. Parker, essa Constituição foi muito importante para a história do Brasil. Com ela tivemos o voto secreto e obrigatório para maiores de 18 anos, o voto feminino, desta vez melhor formulado do que o de 1932, a criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, nacionalização de bancos e empresas de seguros, proibição da diferença de salário para um mesmo trabalho por idade, sexo, nacionalidade e estado civil, dentre outras coisas mais. Ademais, o que a senhora pode nos dizer sobre a CLT, a consolidação das leis trabalhistas? Bem, a CLT surgiu em 1943, criada por Getúlio, e tinha o objetivo de regulamentar as relações trabalhistas tanto no meio rural quanto no urbano. A consolidação das leis trabalhistas, eu me lembro muito bem que agrupou estas leis, também feitas por Getúlio Vargas, que eram o salário mínimo, o trabalho diário de no máximo 8 horas, férias remuneradas, a carteira de trabalho e a obrigatoriedade do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Todas essas leis foram assinadas com a senhora? Foram sim. Muito bem, com ele provavelmente conversava bastante com a senhora, você certamente sabia o que estava acontecendo com o Brasil naquela época. Então, o que pode nos dizer sobre a AIB e a ANL? Bem, durante a década de 30, assim como no mundo em plena Segunda Guerra Mundial, o Brasil também estava dividido com seus partidários comunistas e integralistas, onde os comunistas eram contra Vargas e os integralistas saberiam de certa forma como dar um futuro melhor para o país de forma mais autoritária. Essas divergências criaram a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, e a Ação Integralista Brasileira, a AIB. A ANL queria combater o fascismo e o imperialismo, enquanto a AIB era um grupo de extrema-direita religioso e conservador, que também possuía interesse no governo de Vargas, já que era apoiada pelo próprio. Interessante, sabemos que o governo Getúlio teve sua duração até 1945, mas um pouco antes de seu fim, tivemos no Brasil o movimento queremista, onde as pessoas queriam que Getúlio permanecesse no poder. Como foi para você ter vivenciado este momento, Dona Parker? Para mim, não houve nada de tão importante, mas não se pode dizer o mesmo para Getúlio, já que ele estava sendo considerado alguém crucial naquela época. O movimento queremista foi muito mais por questões de interesse do que por Getúlio ser um bom presidente. Muitos não queriam que ele saísse por questões de interesse, pois achavam que, se ele saísse, perderiam vários privilégios, o que não era bem assim. Compreendemos, mas para finalizar, como foi para a senhora o fim do governo de Getúlio e o seu suicídio? Sobre seu suposto suicídio, não quero falar muito, pois me traz sensações ruins. Mas quanto ao fim do seu governo, Getúlio saiu da mesma forma que entrou, com um golpe. Desta vez, o Exército Brasileiro, juntamente com a União Democrática Nacional, o DN, forçaram Vargas a renunciar-se. Este movimento do golpe foi liderado por um general que era supostamente para ser da confiança de Vargas, Pedro Aurélio de Góes Monteiros. Muito bem, Dona Parker. A senhora gostaria de dizer mais algumas coisas para os nossos ouvintes no momento?
Não, Sandra, apenas gostaria de agradecer por terem me convidado para essa entrevista e gostaria de dar uma boa noite e um abraço para todos. Muito bem, e essa foi a nossa entrevista com a Parker 51, a caneta falante que pertencia a Getúlio Vargas, uma figura icônica do Brasil. Tenha um ótimo final de semana e uma boa noite. Até a próxima.